Olá pessoal, tudo bem? Então a gente vai fazer mais dois exercícios aqui de ensaio de tração. Então esse aqui é bem similar àquilo que a gente fez inicialmente, entretanto ele vai apresentar menos pontos para a gente conseguir montar o gráfico de maneira manual, né? Então o ensaio de tração foi realizado no corpo de prova com um diâmetro original de 12,77 milímetros e um comprimento inicial de 50,8 milímetros. Nota-se que o nosso corpo de prova é um pouco diferente, agora ele tem uma área de seção transversal circular aqui, né? Então ele passa o diâmetro. E o comprimento aqui de 50,8. Os resultados dos ensaios são listados na tabela abaixo. Construir primeiro o gráfico tensão-deformação e determinar essas propriedades. Então, no gráfico ou na tabela, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver a carga, está em kN aqui, né? O crescimento dessa carga, em função do alongamento, que está em milímetros aqui. Então, esse é o que o ensaio está nos provendo aqui de dados, né? Então, a gente vai ter que, a partir desses dados aqui, montar a curva tensão-deformação. Vamos lá juntos, então. Para isso, a gente vai ter que transformar a carga em tensão. E isso se dá através dessa equação, que é a tensão é a força sobre a área de seção transversal que está sendo aplicada essa força. A gente vai ter que pegar cada um dos pontos dessa tabela aqui e transformar a carga em tensão. Então, eu vou começar com esse ponto aqui, 11,1 kN. A força que eu estou aplicando é 11.100 Newton, estou passando para Newton já aqui, e vou dividir pela área de seção transversal do meu corpo de prova, que é πr ao quadrado. Isso vai me dar uma resposta de 87 megapascal. Bom, eu vou ter que fazer isso para cada uma das cargas aqui, em todos os pontos que eu tenho aqui, um por um, transformar cada carga, cada força em tensão. Daí eu vou gerar uma outra coluna aqui do lado, que é a coluna de tensão. E a deformação é o alongamento pelo comprimento inicial. Então, o meu alongamento, eu vou pegar o primeiro ponto lá, vou ter uma resposta de 0,0005. Sem unidade, né? Para esse ponto aqui, 0,0005. Então, para toda essa coluna aqui de alongamento, eu vou ter que transformar ela em deformação. Então, eu vou gerar mais uma coluna aqui do lado da tensão, uma coluna de deformação. Aí eu vou ter uma coluna de tensão e deformação. A gente vai ver no próximo slide. Está aqui então a coluna pronta, né? Coluna tensão-deformação. Nota-se que a tensão está em megapascal e a deformação está sem unidade. Eu não passei para percentual, está sem unidade. Com esses pontos aqui, a gente vai montar o gráfico tensão-deformação e ele vai ter esse formato aqui, a gente fazendo uma interpolação linear entre os pontos, né? Com o gráfico em mãos, aí a gente vai calcular o módulo elasticidade, a tensão de escoamento, a tensão máxima e a tensão de ruptura. A gente vai obter esses valores aqui. Vamos lá. Então, o módulo elasticidade, a gente vai aplicar a lei de Hooke na região elástica do material. Nesse caso aqui, eu vou pegar o primeiro ponto, que eu tenho certeza que ainda está na reta, aqui na região que há uma proporcionalidade entre a tensão e a deformação de maneira linear. Então, vou pegar esse ponto aqui. Tensão é igual a 87 megapascal, módulo eu quero descobrir. Deformação é 0,0005. Calculando, eu vou ter o meu módulo de 174.000 megapascal ou 174 gigapascal. Ah, professor, mas eu queria pegar esse segundo ponto, que eu acho que é mais representativo que o primeiro ponto. Bom, vai dar um valor muito similar, né? Então, se vocês pegassem 226 megapascal e 0,0013, vocês iam ter um módulo muito similar, se não igual a esse. Ah, eu quero pegar uns pontos mais para cima. Bom, aí a gente já começa a ficar próximo da nossa tensão de escoamento e a gente já começa a ter um comportamento não linear entre a tensão e a deformação. Então, como eu falei nos outros vídeos, é sempre bom vocês pegarem pontos intermediários ou então traçar uma reta aqui, encontrar essa equação da reta aqui com a intersecção no eixo y e 0 e ver qual é o coeficiente angular dessa reta, que é mais representativo ainda do que pegar determinados pontos. Para os exercícios que a gente está fazendo aqui na disciplina, isso aqui já basta, tá? Mas, claro, se vocês forem tratar dados que vocês tenham a curva por completo, é interessante fazer essa regressão linear ali. Então, B agora, tensão de escoamento. Para isso, a gente usa o offset lá de 0,2% de deformação e traça uma reta paralela. Nesse caso aqui, a nossa deformação não está em percentual, e sim adimensional. Então, a gente pega a deformação de 0,002 e traça uma reta
paralela ao nosso gráfico, está aqui representado na figura. Obviamente eu não tenho a resolução para descobrir que se esse ponto aqui é exatamente 0,002, faço uma aproximação, assim como eu vou fazer uma aproximação da minha tensão respectiva à minha tensão de escoamento, aqui que está em torno de 390 megapascal. Ah, mas eu estou vendo 395, não tem problema, né? Então é mais em termos de procedimento, né? Tensão máxima é a máxima tensão no meu gráfico. Eu vou pegar o ponto, aí eu posso olhar minha própria coluna aqui e ver o ponto que eu tenho a maior tensão. Está aqui, esse ponto aqui, então a minha tensão máxima aqui é 503 megapascal, respectivo ao ponto máximo na minha curva tensão-deformação. E a tensão de ruptura é a minha última tensão, também posso olhar aqui no meu gráfico, na minha tabela tensão-deformação, é 458 megapascal. Respectivo ao meu último ponto do gráfico tensão-deformação. Tudo bem, gente? Então vamos para o nosso último exercício. Esse exercício aqui é uma comparação de diferentes tipos de materiais que foram ensaiados sobre tração, e aqui a gente consegue ver que o comportamento varia de material para material. Aí ele faz algumas perguntas, a gente vai ter que descobrir quais materiais têm essas condições aqui. Então, qual que tem a maior tensão de escoamento? A gente vai ter que pegar o ponto 0,002 de deformação e traçar uma reta paralela ao meu gráfico, né? Então, se eu fosse traçar uma reta paralela em cada um desses gráficos, o maior gráfico, a maior tensão de escoamento ia ser desse gráfico aqui em azul. Então, o material A, ele tem a minha maior tensão de escoamento. Qual tem a maior resistência? A resistência é equivalente à tensão máxima no gráfico, então o gráfico que tem a maior tensão aqui é também o gráfico em azul, letra A. Qual que é mais dúctil e qual que é o mais frágil? Ductilidade é aquele que quanto que deforma até acontecer a ruptura, então esse cara aqui é o que mais vai deformar até acontecer a ruptura, então o mais dúctil é o D, enquanto o frágil é o contrário do dúctil, então mais frágil é o que menos deforma até acontecer a ruptura aqui, que é o C. Então, qual apresenta maior tenacidade? A tenacidade é a área sobre a curva do gráfico tensão-deformação. Para a gente descobrir isso, a gente teria que calcular a área sobre a curva de cada um desses gráficos. A gente não tem os valores aqui, então eu vou fazer uma aproximação. Eu chutaria, né, eu arriscaria, que talvez aqui o B é que tem a maior área sobre a curva do gráfico tensão-deformação, em comparação com os demais, ou o B ou o D aqui, né? Então, qualquer um dos dois aqui estaria correto. Se vocês acham que talvez o A também pode ser o A, mas eu acredito que seria o B ou o D, né? Então, para descobrir isso exatamente, teria que calcular. E qual que apresenta a maior resiliência? É a área sobre a curva somente na região elástica, né? Então, a gente também novamente teria que calcular através da tensão de escoamento, mas eu também arriscaria dizer que a maior área sobre a curva aqui é do gráfico A. Tá? Então, é o que mais tem a área sobre a curva na região elástica, né? Então, o A aqui também é o material mais resiliente. Tudo bem, gente?